Pessoal, aqui nós temos aqui uma outra parte da geometria chamada quadrilátero. Aí no final do livro, a página 195, página 195. Então aqui diz assim, ó, o que são quadriláteros? São figuras, são polígonos polígonos de quatro lados. São figuras de quatro lados. Então essas figuras de quatro lados, e cuja soma dos ângulos internos é 180, 360, isso aqui, ó. Vamos saber os elementos dessa figura. Quais são os elementos? Então você pode dizer que tem os pontos, que são os vértices. Que são os vértices? Primeiro elemento, vértice. Quem são os vértices? Aí você vai dizer que é A, B, C e o D. Onde é que estão os vértices? São essas pontas aqui, ó. A, B, C, D. São os vértices. Agora eu pergunto quem são os lados. Eu pergunto lados. Os lados, quem são eles? Você começa por aqui, ó. AB. Eu vou botar AB, são os lados. Aí BC. Aí CD. E AD. São os lados, né? Esses são os lados desse quadrilátero, né? E a diagonal? A diagonal é... Aqui tem duas diagonais, AC e BD. São as diagonais. Agora outra coisa que a gente pode ver nos elementos, lados consecutivos. Vamos ver o que significa lados consecutivos. Lados consecutivos. A palavra consecutivo é um após o outro, né? Então nós temos aqui o lado AB, esse lado aqui é AB, né? Que é consecutivo a ele, né? O que é consecutivo a esse aí? O BC é um após o outro. O BC, aí tem o CD, aí tem o AD, e são lados consecutivos. CD, aí tem tem o AB, o CD, ou melhor dizendo, eu vou fazer os lados consecutivos, é o A, AB e o BC. Aí tem o BC e o A e o CD. Ó, BC e CD são consecutivos. Aí tem quem mais? Tem o CD. O CD, bem que é o CD e AD. São lados consecutivos. EAD ou DA. Aí tem um AD, que é esse lado aqui, ó, AD, e o AC, né? AD e o AB, são os lados consecutivos. Agora, lados opostos, outro lado, lados opostos. O que são os lados opostos? O que seria os lados opostos? São lados que estão na frente do outro. Então vamos ver quem está na frente do outro nessa figura aí. Então vamos ver quem é. É o A, B e o C, D. Está na frente do outro. É o A, B. Eu posso botar bem aqui. O A é o A, B
e o CD. Eles estão na frente do outro. O outro lado é o BC e o AD. Estão tudo na frente do outro, né? O que nós podemos tirar em relação a ângulos, né? Ângulos. Os ângulos aqui, continuando. Os ângulos dessa figura aí. Vou deixar lá aqui. A gente vai ver quais são esse quadrilátero. E aqui, ó. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Outra figura. Vou tirar essa. Aí agora vamos saber qual é. Aí aqui observa o seguinte. Então vocês já estão vendo aí como é que a gente faz essa questão aqui. Então aqui eu tenho o R, o R, o S, o T e o V. Ok. Aliás, melhor dizendo, o último aqui é o V. Eu tenho essa figura aí, o quadrilátero, figura que tem 4 lados. E a soma dos ângulos internos é a soma dos ângulos internos. Então vamos fazer o seguinte. B aqui é um ângulo interno. Então aqui é um ângulo interno 1, ângulo interno 2, aqui é o ângulo interno 3, aqui é o ângulo interno 4. Só que cada um tem seu ângulo externo. Aqui é externo 1, é o externo 2, aqui é o externo 3 e aqui é o externo 4. Então eu vou perguntar aqui. Dessa figura, que é um ângulo interno. Que são os ângulos internos. Então você vai dizer o que está dentro. É o I1, o I2, o I3 e o I4. Ele vai perguntar ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos. Os ângulos consecutivos, aqui nessa figura, são um que vem após o outro. No caso, é o I1 e o I2. Aí depois tem o I2 e o I3. Aí depois tem o I3 e o I4. Aí depois tem o I4 e o I1. I4 e I1. Esses ângulos são chamados ângulos consecutivos. Porque eles, um após o outro, olha. Um acompanha o outro. Aí depois vem esse com este, aí esse com esse, esse com esse, até fechar. Agora vamos ver ângulos opostos. Tudo naquela figura lá. Esses são os elementos aqui. Você vai ter que saber essas questões sobre ângulo interno, ângulos opostos. Ângulos. O que são os ângulos opostos? Observe o seguinte. Oposto é que está na frente do outro. Por exemplo, o ângulo interno é o I1 e 3, que são ângulos opostos. Aí o I2 também aqui, ó, o I2 e o I4 são ângulos opostos, certo? Então aí
Esses são os ângulos opostos, é o que está na frente do outro, ó. Ó, é assim, ó. O ângulo oposto é aqui e o outro é esse. E agora vamos saber o que é o ângulo externo. Esses são os ângulos externos. Ângulos externos é o que está fora. Então você já sabe que é o ângulo externo. Então vamos dizer que é E1, o E2, que são esses daqui, ó. Aí o E3, esse bem aqui. E esse E4. E E4. Eles são ângulos externos. Ok? O que nós podemos tirar mais disso aqui? Aí vai vir o exercício, vocês têm que responder o exercício. A gente não vai ficar muito tempo aí fazendo alguma coisa assim. Tem as propriedades, certo? Eu vou botar bem aqui para vocês as propriedades dos ângulos, que é importante para poder responder os cálculos. As questões aí, né? Por exemplo, paralelogramo. O que seria isso? É uma figura assim, ó. Era chamado paralelogramo. Vamos dizer que é A, B, C, aqui é D, nesses pontos. Certo? Aí aqui eu tenho uma altura. Já sabe que a altura vai dar um ângulo de 90 graus. Aí a gente chama aqui a altura, certo? E aqui base. Base é a parte de baixo. É que dá para entender que está em cima de alguma coisa. Esse aqui é um ponto, chamado de H, certo? Aí nós podemos ter o que? Tipos de quadrilátero. Quais são esses tipos de quadrilátero? Eles é retângulo. O quadrilátero retângulo é aquele que mede 90 graus dos lados. É na figura assim, ó. Certo? O que é isso? Ele é um paralelogramo que tem 4 ângulos congruentes. Paralelogramo, quer dizer, é um paralelogramo que tem 4 ângulos congruentes. Quer dizer, reto, né? Ângulos congruentes, reto. Quando eu falar a palavra congruente, significa iguais. Não vou esquecer, certo? Que eu botei bem aqui, ó. A palavra congruente significa igual, ó. Bem aqui, ó. Certo? Outro tipo, e para identificar isso aí é só isso, ó. Ele tem aqui 90 graus. Eles são assim, ó. Certo? Ele não é um quadrado. O quadrado também é um quadrilátero, mas só que aqui ele tem dois lados iguais e aqui, ó, igual também. Ele se torna diferente o quadrado porque o quadrado tem um lado, todos os lados iguais. Os 4, e aqui não, só é 2 aqui, 2 aqui. Esse lado é diferente, é igual a esse. Esse aqui é igual a esse aqui, não são todos iguais. Outra figura que a gente chama é losango. Losango é uma figura assim, ó. Todo mundo conhece esse tipo de figura aqui, ó. Lembra do balão, né, de festa junina? Que ele é feito assim, ó. Certo? Então, essa figura aí, ela tem assim, um ponto aqui é o vértice, aqui é o outro, o B, o C e o D. Como é que a gente conhece, identifica essa figura aí? Ele é um paralelogramo que tem 4 lados congruentes. Então aqui é com quadrado, os lados são todos congruentes, são iguais, ó. Tem 4 lados congruentes. Já falei para vocês que
que a palavra congruente significa iguais, são todos 4 lados iguais. Isso é o losango, não é o quadrado. O quadrado é de outro jeito, né? Desenhado de outro jeito. É como esse aqui que a gente vai fazer. Quadrado, ó, quadrado. Ele é um paralelogramo que tem 4 lados congruentes, 4 ângulos congruentes. Então tem 4 lados. Essa figura tem 4 lados congruentes. 4 lados e 4 ângulos, 4 ângulos congruentes. Esse ângulo aqui é reto, né? Congruente. Todo mundo sabe que é um quadrado. Ele é assim, né? Figura assim, ó. Certo? Aqui, ó. O ângulo aqui interno é 90 graus. Então aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. Isso aí é o quadrado. Esses são um tipo de quadrilátero. É o retângulo, é o tipo de paralelogramo lá, aliás. De paralelogramo, bem aqui, ó. Tipos. Vamos botar o quadrilátero. Tipo de paralelogramo. Então aí tem o retângulo, que tem 4 lados. Tem 4 ângulos congruentes, que é de 90 graus, né? O losango tem 4 lados congruentes, dessa forma aqui. E o quadrado que tem 4 lados congruentes e 4 ângulos também congruentes, certo? Ângulos internos. Então aí, eu falei da propriedade, vou colocar a propriedade para vocês. Sei como é que a gente trabalha essa questão. A gente não vai muito rápido não, a gente vai devagarinho agora. Já devagarinho que já está chegando no final do livro. Aí, provavelmente a gente vai fazer uma revisão geral de todo o conteúdo. Aí eu vou fazer o seguinte. A propriedade, por exemplo, primeira, você tem assim, ó, figura assim. O que é esse aqui que eu falei para vocês? Um paralelogramo. Aqui eles são iguais, ó. Assim. E esse aqui com este. Então aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso descobrir o seguinte, nessa figura aqui, vou fazer uma maior aqui para vocês verem. Começa a resumir, sucede a... Pessoal, na primeira propriedade é o seguinte, aqui é o paralelogramo. Eu tenho uma diagonal aqui no meio. Por hipótese, esse paralelogramo que é o quadrilátero ABCD é um paralelogramo. Está confirmando, né? A tese é dizer que o lado AB é congruente, esse lado aqui AB é congruente ao lado CD. Eles têm o mesmo valor. E o BC, esse lado aqui, é congruente a esse aqui, ó. Então, a propriedade é a seguinte, se isso aqui for igual, isso aqui for igual, esse aqui for igual a esse, os ângulos internos, esse aqui, ó, que alterna, né? O ângulo 1 é igual ao ângulo 2, congruente ao ângulo 2. E o ângulo 2, congruente ao ângulo 4. O ângulo 2 é congruente ao ângulo 3, viu? Se acontecer, aí a gente aplica a propriedade, quer dizer que isso aqui são iguais, certo? E tem um lado comum aqui, ó, que é o A e o C. O lado A ao C, eles são iguais. É o mesmo, tem o mesmo valor, são comuns. Uma outra propriedade, por exemplo, eu tenho aqui um paralelogramo, certo?
o paralelogramo está aqui. Então a tese, aqui a hipótese, vou botar assim, a hipótese é que essa figura aqui é um paralelogramo, que é A, B, C, D. A, B, C, D é um paralelogramo, certo? Tem 4 lados desse formato assim. A tese eu quero dizer que no caso o ângulo B é congruente ao ângulo D. E o C e o ângulo A é congruente ao C. Essa é a tese. Vamos defender isso aqui. Isso aqui não precisa provar, mas isso aqui precisa provar. Para provar isso daí, você vai ter que dizer aí observar na figura os lados e os ângulos dela, desse paralelogramo aí. Então, para isso acontecer, no raciocínio é igual à primeira propriedade. É que o ângulo B é igual ao ângulo D. Então, nesse caso aqui, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, dizer que o B é congruente ao D. Então, se isso acontecer, relação, você pode calcular isso aqui, ó. Mas é a mesma coisa do outro, né? Qual é a mesma coisa do outro? A terceira propriedade é assim, ó. Mostra para vocês a terceira propriedade. A terceira propriedade é se aparecer um paralelogramo assim, aí ele tem 2 diagonais. Então aqui é um ponto M, aqui é um ângulo, aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro ângulo, certo? Então aqui eu tenho o ângulo 1, o 2, o 3 e o 4. Então eu tenho aqui A, B, C, D. Então aí como é que a gente vai fazer? A tese já sabe que é um paralelogramo, é dizer, a tese é dizer que a hipótese, já sei que A, B, C, D é paralelogramo, certo? Paralelogramo. A tese é dizer que o segmento AM é congruente ao segmento MC. E o BM é congruente ao MD. Então aí o que a gente tem que fazer é defender isso aqui, provar isso aqui. Para provar isso aí, primeiro eu tenho que dizer que o primeiro ângulo é congruente ao segundo. O primeiro ângulo tem que ser congruente a esse aqui, ó, certo? Eles são congruentes, quer dizer, são o mesmo valor. A outra tese é dizer que o lado AD é congruente ao DC. Vamos ver quem é o lado AD. AD é esse. Tem que dizer que é congruente ao lado BC. Isso é uma tese. Esse lado aqui é congruente a esse aqui. Ele tem o mesmo tamanho, né? E também dizer que o ângulo 1, o ângulo 3, é congruente ao ângulo 4. Viu? Aí então a gente diz que esse ângulo AM, esse lado AM até aqui, ó, AM é congruente ao MC. Isso aqui são o mesmo tamanho, esse tamanho aqui é igual a esse. E o BM é congruente ao MD, quer dizer, tem o mesmo tamanho daqui também. E essas são as propriedades. Aí vai estar o exemplo, né?
as questões. Eu vou fazer uma questão aqui para vocês verem. Vou pegar aqui. Aí, uma questão. Então aí o que você vai fazer? Vamos calcular XY, a página aqui é a página 196, página 196. Então como é que eu vou fazer aqui? É a questão 9. Então você pode encontrar o valor de x e y, letra A, essa figura aqui. Segue as propriedades, Aqui é 60 graus, aqui é y e aqui é x. Como é que eu vou encontrar esses valores aí que eu não tenho como encontrar? Ele só deu isso daí. Então aí você vai ter que seguir a propriedade. Que esse lado aqui, ó, é esse. Nossa, isso aqui são congruentes, né? Então y é igual a 60. Já tem um valor. Porque ele é congruente, né? Congruente. Agora, quem vai ser o x? Você lembra que a soma interna eu pego x mais x, eu vou somar x mais x, o y é mais y, mais 60, tudo isso é igual a 360. Então o x mais x dá 2x. O y é 60 graus, igual a 360. Vamos descobrir aqui. Aí eu tenho 2x, bota lá 2x, é igual, aí 60 mais 60, 120. 120 é igual a 360. Aí 2x é igual a 360 menos 120. Passa aqui para cá, sinal trocado. 2x é igual, aí tira aqui 0, aí tira 4, aí tira 1 aqui, 2. Aí você pega x divide por 2, x é igual a 120. Então aí encontrou o valor de x 120, certo? Questão bem simples, não é tão complicada, então vocês vão responder dessa forma. Viu? Depois a gente vai ver outras coisas, aí vai ter só 2 exercícios que vocês vão fazer, não vou aumentar muito não, entendeu? Aí não, lembre-se que na sexta-feira a gente vai ter uma aula pelo Meet, viu? Você baixa o Meet para poder vocês terem aí a aula.